A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais o estudo da Palavra de Deus. Estamos falando aqui diretamente de Goiânia, Goiás. Quero perguntar para você o que mudaria na sua vida se você descobrisse que você não faz parte mais da antiga aliança. O que mudaria na sua vida se você descobrisse que dentro do sistema religioso em que você vive são doutrinas da antiga aliança da qual você nunca fez parte? O que mudaria na sua vida quando você descobrir que um testamento só tem validade quando um testamento não tem validade enquanto o testador vive? Isso faz sentido para você em alguma coisa? O que você faria hoje se você descobrisse assim, olha, um testamento só tem validade após a morte do testador? O seu líder religioso já te ensinou isso? Ele já falou isso para você na sua denominação? Fica até o final desse vídeo, que isso vai mudar muito a sua maneira de ler a Bíblia, a sua maneira de interpretá-la. Isso é muito importante. Você precisa saber disso. Isso é o que muitos líderes religiosos não ensinam, porque tem medo que você conheça a verdade e a verdade liberta você das garras dele. Abra sua Bíblia aí, em Jeremias 31:31. Eu estou lendo aqui a João Ferreira de Almeida atualizada. Eu não sei qual é a sua versão aí, mas é a minha aqui, é João Ferreira atualizada. Olha o que Deus disse aqui. Olha só, presta bastante atenção. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. O que Deus está dizendo aqui? O que o Senhor está dizendo aqui? Que ele faria uma nova aliança, não conforme aquela anterior, mas uma aliança diferente, né? Olha o que ele disse mais aqui. Jeremias 31:33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Qual dias? Qual dia seria esse? Diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhe escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você já parou para pensar sobre essa passagem? Quando que isso aconteceu? Ele disse que ia fazer uma nova aliança. Aí muitas pessoas estão aguardando a vinda do Senhor para estar com ele, para subir com ele nos ares. E diz que Jesus está voltando. E essa aliança, quando é que ela chegou? Quando isso aconteceu? Ou ela ainda vai acontecer? Você já perguntou isso para o seu pastor, para o seu líder religioso, o padre? É importante você perguntar. A menos que lá eles não aceitam você questionar nada. A menos que lá eles não admitem esse tipo de questionamento. Mas se admitir, faça. Agora, se você abrir a Bíblia aí, em Mateus 26:28, você vai encontrar o Messias fazendo essa nova aliança.
Ele está fazendo uma nova aliança. Muitos líderes religiosos estão dizendo por aí que aqui ele está instituindo a Santa Ceia. Não. Está muito claro que aqui ele está fazendo uma nova aliança. Não está instituindo ceia nenhuma. É pura e simplesmente uma nova aliança. Mateus 26, 28. Olha aqui. Porque isto é o meu sangue. Quando ele pegou o vinho. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Por que em favor de muitos e não de todos? Porque anteriormente nós acabamos de ler lá em Jeremias que ele fez aliança com duas casas, a casa de Israel e a casa de Judá. Não era aliança para os gentios, era para essas duas casas. E os ímpios aqui também não entram nessa, né? Então por isso que é em favor de muitos e não de todos. Se você é uma pessoa que tem uma denominação religiosa, não se sinta mal de ouvir o que eu vou dizer. Mas você está sendo enganado por uma pessoa que não quer te falar a verdade, por pessoas que podem até conhecer a verdade, mas não quer te falar. Pode até saber da verdade, mas talvez por medo, culpa, eles não vão te falar. Alguns têm medo de perder o din-din. Alguns têm culpas, né, de ter pregado algo errado para você e agora se falar a verdade, você se revoltar contra ele e se ele perder a salvação, ele será o culpado. Salvação não se perde. Não existe nem uma passagem na palavra de Deus que na nova aliança alguém perde salvação. Salvação do quê? Qual salvação que você está imaginando? É a salvação desse corpo aqui? Esse corpo aqui não vai ter salvação para ele. Não existe salvação para ele. Você pode até salvar alguém de um acidente, de uma enfermidade, mas depois ele vai perecer. Agora, do Espírito, o Espírito nunca morre, ele é eterno. Então, aqui em Mateus 26, 28, Jesus está dizendo, né, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Você entendeu? É para remissão de pecados. Aí eu te pergunto, esse sangue já foi derramado? É claro que sim. Então, se já foi derramado, já houve a remissão de pecados. Esta nova aliança, ela já foi firmada? Sim, porque o sangue já foi derramado. E se o sangue já foi derramado, e se já houve uma nova aliança, quando é que essa nova aliança foi estabelecida? Você precisa saber disso. Algumas pessoas vêm aqui só pelo título já começam a criticar, mas elas não pensam assim. Essa nova aliança foi quando? Ela foi estabelecida na cruz, porque o sangue foi derramado na cruz. Mas no ano 70, né, aí de fato ela entrou em vigor. O que muda quando você sabe, o que muda na sua vida quando você sabe, descobre que você foi enganado, que mentiram para você? Como que você fica? Talvez você fique nervoso, mas eu vou pedir para você, não fique nervoso não. Abra sua mente e não seja mais enganado. Quando dizem para você
que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento, estão mentindo para você. Estão mentindo para você. E eu posso provar isso de acordo com a palavra de Deus que está aqui. Eu posso provar isso para você. Ah, só porque está escrito aqui Novo Testamento, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí você já acredita que é, sim, o Novo Testamento, né? Olha aqui na minha Bíblia, aqui está escrito aqui, ó. Novo Testamento. Aí você acredita que aqui começa de fato o Novo Testamento. Mas eu vou mostrar algo para você, que se você for um crente de verdade, você for uma pessoa que crê na palavra, se você for uma pessoa que crê de fato na palavra de Deus, você há de concordar, não é comigo, com a palavra. Eu te pergunto, quando é que um testamento tem validade? Quando é que um testamento tem validade? Enquanto o testador vive ou após ele morrer que esse testamento tem validade? Eu te digo com toda certeza, após a morte, aí sim começa o testamento, o valer o testamento. Abra sua Bíblia em Hebreus 9. Hebreus 9. Eu vou ler do 15 a seguir. Olha, presta atenção. Se você for uma pessoa que crê realmente na palavra de Deus, isso aqui vai fazer muita diferença. Muitas pessoas se encontram dentro do sistema religioso dizendo que está na nova aliança, que está vivendo a graça de Deus e não está. Não está. Por quê? Eles estão ainda debaixo da doutrina da antiga aliança. Eles estão vivendo a doutrina de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, aqui é Novo Testamento, não é Novo Testamento. E aí as pessoas estão enganadas. Você precisa saber quando é de fato que começa o testamento. Né? Quando é que começa o testamento? É Mateus, Marcos, Lucas e João? Não é não. E qual a diferença? Qual o impacto que isso tem na sua vida? Tem muita diferença você saber o que é a antiga aliança e nova aliança. Tem muita diferença você saber que você não está mais na antiga aliança. Isso muda muito. Há muita diferença nisso aí. Então, se você já abriu a sua Bíblia em Hebreus 9, é no verso 15. Vou te pedir, não assista esse vídeo sem antes estar com a sua Bíblia do seu lado. Porque hoje eu não estou dividindo tela para mostrar aqui para você. Se você for assistir depois, dá uma pausa, pega ela e vem comigo aqui para essa parte aqui. Hebreus 9:15. Se Mateus, Marcos, Lucas é Novo Testamento, presta bastante atenção aqui agora. Aí você deixa aí nos comentários se Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento. Se você sabia disso ou não. Hebreus 9:15. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança. Quem? O Messias. Nós não lemos Mateus 26:28? Ele falando, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança? Pois é. Quem é o mediador da nova aliança? O Messias. Aguarda aí. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para que a remissão das transgressões, ou seja, remissão dos pecados. Em Mateus 26:28, lá não falava da remissão dos pecados? Então aqui está se confirmando. Paulo aqui está se confirmando. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia aonde? Sobre a primeira aliança. Ou seja, com a morte de Jesus, com a intervenção da morte de Jesus,
Ele remiu o pecado daqueles que estavam debaixo da antiga aliança. Você está entendendo? Pegue a sua Bíblia e acompanhe. Estou lendo Hebreus 9:15. Vou ler novamente. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança. A outra aliança foi por Moisés, né? A fim de que, intervindo a morte, a fim de quando ele morresse, para remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebendo a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, como que nos dias de hoje, muitas pessoas que ainda estão no sistema religioso falam que está em pecado? Como que elas podem dizer que está em pecado? Então, se ela fala, não, eu tenho pecado, aquele que disser que não tem pecado, aquele que disser que não tem pecado já pecou. Mas aí, então, eles têm que falar, nós estamos debaixo da antiga aliança. Eles têm que acreditar que ainda está debaixo da antiga aliança. Mas a antiga aliança, ela já foi abolida há quase 2000 anos, né? Porque Cristo morreu aos 33. Né? Então, daqui 10 anos, vai se completar 2000 anos que a antiga aliança acabou. E as pessoas ainda nos dias de hoje estão conduzindo você para debaixo de uma aliança de condenação e morte. Por que as pessoas têm medo do diabo, têm medo de perder a salvação? Porque ainda vive debaixo da antiga aliança. Se você ler aí Hebreus 2:15, né? O 14. Eu vou mostrar aqui para você. Abre Hebreus 2:14, 2:15. Começa lendo o 14 aqui, né? Olha só. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tinha. Aqui fala que tem, mas é o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, olha o que diz o verso 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, quem estava sujeito à escravidão por toda a vida? Aqueles que estavam debaixo da antiga aliança. Aí, voltando aqui para Hebreus 9:16, olha só isso aqui. Isso aqui é muito importante. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Aí eu te pergunto, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus, ali está narrando a história de Jesus. Ele estava vivo ali. Ele estava vivo ali. Então, como eu posso falar que ali já está a nova aliança? Não tem como. Ele não havia morrido ainda. Para que seja nova aliança, tinha que intervir a morte do testador. E ele era o testador da nova aliança. Ele era. Hebreus 9:16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Olha só o 17, Hebreus 9:17. Pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei quando vive o testador. Então, se você está aí dentro do sistema religioso, debaixo das doutrinas da antiga aliança, você não está vivendo a nova aliança. Você não está vivendo a nova aliança. Quem é o apóstolo da nova aliança? Paulo. As 14 cartas dele. Ali está a nova aliança. Aí depois vem João. Eles já começam a anunciar a graça de Deus. Mas a graça, de fato,
foi dada a Paulo. A graça de Deus foi dada a Paulo e não aos 12, né? Não aos 12, que até Judas se encontrava nessa época ainda. Então, se você ainda... Deixa eu ver aqui onde está aqui. Então, se você vive se você vive dentro de um sistema religioso e acha que está na graça, não está. Deixa eu pesquisar aqui, que eu vou mostrar para vocês aí. Se você vive dentro de uma denominação religiosa achando que está, e essa denominação religiosa vive as doutrinas da antiga aliança, não é graça. Gálatas 2, 7, 9. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confirmado o evangelho da incircuncisão, assim a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente o poder para os apóstolos da circuncisão também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando reconheceram, olha aqui, Paulo falando, e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então, o Messias falou em Mateus 10 para os seus discípulos, para que eles não fossem pelos caminhos dos gentios, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E assim eles fizeram. Por quê? A graça foi dada a Paulo. Então, se você vive dentro de uma denominação religiosa, jejum, orar no monte, dízimo que era para a tribo de Levi, não é para nós nos dias de hoje, você não está na nova aliança, você não está vivendo a graça de Deus. Isso é fato. Continuando aqui, Hebreus 9,17. Pois um testamento só é confirmado no caso da morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto um testador vive. Meu pai morreu, minha mãe morreu. Enquanto, digamos que meu pai tinha feito um testamento da casa que ele, lá de Castelândia. Digamos que ele fez o testamento, viveu mais tantos anos. Enquanto ele estava vivo, ninguém podia mexer naquele testamento. Esse testamento ele não tinha validade enquanto ele estivesse vivo. A partir da sua morte, ele entra em vigor. Só que, para que esse testamento entrasse em vigor, era necessário passar por onde? Pelo juízo. Para que esse testamento aqui que nós estamos falando aqui hoje entrasse em vigor, foi necessário o juízo, passar pelo juízo no ano 70, descer, que muitos líderes religiosos de hoje nem sabem o que significa isso, o que aconteceu no ano 70 descer. Muitos nem sabem. Eles estão esperando Jesus voltar, estão esperando o juízo eterno, e ele já aconteceu. Ah, mas por que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? O juízo não era para nós, era para aquele povo. Jesus falou que desde o sangue de Abel, o justo, derramado, até o sangue de Zacarias derramado entre o altar, todos aqueles ali iam prestar conta no dia do juízo. Não está incluindo nós.
E as pessoas ainda acham que nós iremos passar por grande tribulação. Mas a igreja não vai passar. Não vai passar mesmo, porque não era para nós. Se você for lá em Apocalipse, né, a partir do momento que você sabe que nós estamos na nova aliança, você lê a aliança eterna, né, você vai ler Apocalipse, você vai ver que Apocalipse é 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia, não tem nada a ver com nós. Agora, se você ficar aí na antiga aliança, você vai acreditar que esse Apocalipse vai ser aplicado sobre a sua vida, você vai acreditar que você vai passar por aquilo ali, que vai haver tribulação. Basta o céu ficar de cor diferente, o povo é o fim. Basta vir um líder político aí falando besteira, igual tem um aí falando, é o fim, é o juízo, Jesus já tá... É assim que o povo vive. Mas Jesus não falou que ele ia voltar para nós nos dias de hoje, ele não disse isso daí. Continuando aqui, né? Hebreus 9:18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então a nova aliança, Jesus pegou, né, copo de vinho lá, né? Não sei, vou falar copo. Esse é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, se você vive, diz que está em pecado, então você está indo debaixo da antiga aliança. Debaixo da antiga aliança. E aí? Eu vou trazer Deixa eu encontrar uma passagem aqui para você ver. Gálatas 3:10. Abra sua Bíblia aí em Gálatas 3:10. Olha só, hein, se você vive aí debaixo da antiga aliança, olha a situação que você vive. Você não vive debaixo de bênção, você vive debaixo de condenação. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. O que o sistema religioso faz hoje? Orar no monte, jejuar, é oferta, é dízimo. Isso, para ajudar alguém, a gente deve ajudar o próximo sim. Mas o dízimo era para a tribo de Levi, que não tinha parte na terra. O Senhor não tinha herança de terra. O Senhor era a herança deles. Está escrito. Mas ninguém vai falar isso aí para você. E hoje virou dinheiro. Hoje pode. Se você está debaixo da antiga aliança, você tem que viver toda ela. Você está debaixo de maldição. Por que Deus falou lá em Malaquias 3? Roubarás. Porque todos me roubais. E me perguntam quem te roubando nos dízimos, nas ofertas, tal. Fala de maldição. Por que fala ali? Porque está debaixo da antiga aliança. Que era uma aliança, essa aliança aqui, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, o sistema religioso são das obras da lei. Porque lá eles ainda têm um padre, ainda tem um pastor, ainda tem tudo isso aí. Na nova aliança, não. Na nova aliança não tem. O nosso mediador é o Espírito Santo hoje. Né? Mas ali na época, estou falando porque a Bíblia ela foi escrita para um povo a um determinado tempo. Jesus era o mediador da nova aliança. Ele era o bom pastor. E depois ele chamou também os outros 12. Né? Então, hoje não existe mais. Nós somos corpo da Igreja de Cristo. Então, se somos corpos, somos membros. Individual. Gálatas 3:10. Atenção. Se você vive debaixo da antiga aliança, as doutrinas da antiga aliança, você está nessas condições aqui, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. A lei era 603 ordenanças. Se você não cumprisse as 613, você estava aqui, ó, debaixo de condenação. Continuando aqui.
Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Pergunta ao seu pastor o que significa isso. Ah, o culto foi uma bênção. Não foi bênção, não, foi maldição. O culto não foi bênção. Para praticá-las, o culto foi uma bênção. O que nós pregamos? Diabo, Satanás, Moisés, que nós temos, Davi, que nós temos que orar no monte. De lá do culto nós fomos para o monte. Não, o culto hoje na graça, ele é um culto racional. Jesus falou para a mulher samaritana lá, olha, crê-me, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele falou que era para adorar no monte. Ela falou assim, não, mestre, veja que tu és profeta, nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém o local que se deve adorar. Ele falou, mulher, crê-me, a hora vem, e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no monte, não é no templo. Se fosse no templo, aquele templo teria ficado de pé. Por que aquilo foi derribado? Porque por vários motivos, que uma hora ou outra, eu quero fazer aqui para vocês, trazer aqui para vocês, os motivos que levou à queda do templo, porque era necessário. Um deles é que a manifestação de Deus deixaria de ser lá dentro daquele templo e passou a ser em nós, não nessa carne, em nosso espírito, né? Só que muitas pessoas não sabem disso. Não sabem disso. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei, olha aqui, pela lei, essa lei que o sistema prega, o sistema religioso prega, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse justo viverá pela fé fez com que Martinho Lutero abrisse o olho do que ele vivia dentro do sistema católico, né? Opa, o justo vive pela fé. Aí dentro da sua denominação religiosa, você vive pela fé ou pela oração do pastor, do padre? Você vive pela fé ou você vive pelas promessas, ou você vive pelo copo de água que põe diante da televisão, de um rádio? Você vive pela fé ou você vive nas campanhas? Se você vive de campanha, de tudo isso que eu falei e algumas coisas mais, isso não é fé. Isso é obras e obras mortas. Não serve para nada. Eu vivo pela fé. Eu creio no impossível. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Ora, a lei não procede da fé. Olha aí, a lei não procede da fé. Não adianta você pegar um copo com água e pôr ali um pastor orar e tal, orar de chorar. Depois você pegar e beber, eu fui curado. Não foi. Você foi enganado. Aqui, ora, a lei não procede da fé. Não tem como a obra proceder da fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, se você vive acreditando que um copo de água vai curar sua dor de cabeça, você vai viver por isso aí. E eu imagino que muitas pessoas morreram esperando uma cura, porque alguém orou, porque alguém deu um copo d'água, em vez de ir para o hospital. Eu imagino que alguém possa ter morrido desse jeito. Não, o pastor lá vai orar, eu vou ficar curado. Não vai, não. Não vai. Ah, mas fulano curou. Curou porque tinha que ser curado. Foi Deus que curou, não foi a oração dele, não. Não foi a oração dele. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou, olha aqui, presta bastante atenção. Você está com a sua Bíblia na mão? Se você tiver, abra aí Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí você fala assim, não, o culto foi abençoado. Não, se você vive aí as doutrinas da antiga aliança, o seu culto foi amaldiçoado. Não foi abençoado, nunca nem será. Seu culto foi amaldiçoado. Não, lá nós ficamos horas e horas orando e gritando, fazendo tudo o que o Messias disse para não fazer. Orar em pé,
nas esquinas, tudo que ele disse para não fazer. O sistema religioso faz e diz que está na nova aliança, diz que está na graça. Não está. Não está. Ah, vamos orar, orando. Repetidas vezes, a palavra de Deus condena a repetir. Oração, ficar repetindo. Jesus nos diz, quando orardes, entra no seu quarto e fecha a porta e ora em silêncio. Isso, naquele período em que o Messias, em que nós conhecemos o período de reconciliação, o período de transição, de lei para a graça, que durou do ano que o Messias nasceu até o ano 70, um ano de transição de lei para a graça. Né? A transição da antiga aliança para a nova aliança. Cristo, o Messias, estava aqui, o próprio Deus estava aqui, reconciliando consigo mesmo o mundo. E nos deu o ministério da reconciliação. Então, se você se encontra aí dentro de uma denominação, orando em público, todo mundo escutando o que você está falando, você está errado. Está errado. Estou sendo sincero, está errado. Cristo disse, quando você orar, entra no teu quarto e ora em secreto, que seu Pai que está em secreto tudo sabe. Não é assim que está escrito? E por que vocês fazem ao contrário? Vamos para a praça. Ele falou que não é para orar no monte. Não, nós vamos orar no monte. Ele falou que derribar esse templo e em 3 dias levantarei outro. Vocês constroem. Desobedientes. Sabe por quê? Estão debaixo da antiga aliança. Estão debaixo da antiga aliança. Nesses tempos, antigamente, já existia. E era considerado sinagogas. São sinagogas. O Apocalipse fala sinagoga de Satanás. O que é Satanás? É aquele que se opõe à palavra de Deus. Sou eu que estou dizendo. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, se Paulo escreveu essa carta aqui em meados de 50 a 70, eu não lembro aqui de cor, naquela época ele já está falando, ó, o Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, mas os pastores, os padres de hoje, levam você para debaixo de maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. E o seu líder religioso está te levando para debaixo de maldição. Já disse aqui, o nosso culto é racional. Eu oro em espírito e em verdade. Onde quer que esteja, eu estou orando. Eu posso estar falando aqui com você agora e orando aqui, ó. Eu e o Pai que tudo sabe. Né? Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Está vendo? Isso é a diferença de quem está na lei e de quem está na graça. Isso é a diferença de um testamento para o outro. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Olha aqui, Gálatas 4. Olha o que fala aqui. Olha a diferença da antiga aliança para a nova aliança. Isso aqui é Paulo que recebeu o evangelho, não do Jesus de Nazaré. Ele recebeu do Cristo ressuscitado. Aonde? No terceiro céu. Isso aqui, ele que recebeu e trouxe essa pérola para nós aqui. Ó. Gálatas 4, 1 até o 7. Digo, pois, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele senhor de tudo, posto que é ele senhor de tudo. Está falando aqui da antiga aliança, ou seja, das pessoas que viviam, né, na antiga aliança, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Até o tempo. Está falando para alguém daquela época, mas serve para nós nos dias de hoje. Por quê? Hoje o sistema religioso prega a antiga aliança.
Antiga aliança. E fala, não, nós estamos na nova. Não estão na nova. Não está na nova. Vocês ainda batizam na água. Batizam na água. Romanos 6,3 fala que nós somos batizados. Nós já nascemos batizados na morte. Vocês ainda acreditam no diabo. Hebreus 2,14 fala que ele já foi aniquilado. Vocês ainda lutam pela salvação. Efésios 2,8 fala que a salvação é de graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E você fica aí ganhando alma para Jesus. Gálatas 4,3. Assim também nós quem? Eles lá naquela época já. Quando éramos meninos, ou seja, quando éramos da antiga aliança, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, aos rudimentos da antiga aliança. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, né, para resolver o problema de Moisés e o problema lá de Adão. Né? Cristo veio para resolver o problema desde Adão. Né? Gálatas 4:5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Para resgatar quem? Você que está debaixo de lei. Para você receber a adoção de filho. Entendeu? Você está entendendo o que significa isso? Você que prega aí, pastor. Condenação para os outros. Cristo já resgatou quem estava debaixo da lei. Não porque aqui em Malaquias está dizendo que tem que ser feito isso, está dizendo que tem que ser feito aquilo. Você pode ir em qualquer denominação religiosa. Eles abrem a Bíblia nas cartas de Paulo quando convém. Mas praticamente todos eles abrem a Bíblia lá na Antiga Aliança. Eles não têm coragem de vir para falar de Romanos 6,3. Eles não têm coragem de falar Efésios 2,8. Eles não têm coragem de falar de Gálatas 4, do 1 ao 7. Eles não têm coragem de falar de Hebreus 9, Romanos 5. Eles não têm coragem de falar. Gálatas 4, 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Aquele pessoal que estava debaixo do primeiro pacto. Já resgatou. Mas estão sendo colocados de novo. A fim de que recebesse uma adoção de filho. Ou seja, para você receber a adoção de filho, você não pode estar debaixo da antiga aliança. Vocês têm que estar debaixo da nova aliança. Gálatas 4, 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do Filho que clama Abba Pai. Então, se você ainda está debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, você nem pode dizer Abba Pai. Gálatas 4, 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Está vendo a grande diferença? A importância de você saber se você está na antiga aliança, na nova aliança, e vou mais longe. Além de estar na nova aliança, a aliança é eterna, porque não tem outra mais, ela é eterna, é nova e eterna. Ela não envelhece, né? Ela não envelhece, ela não pode envelhecer, porque ela é eterna, ela é única. Além de estar na nova aliança, nós já estamos no reino. Já estamos no reino. Porque os discípulos de Jesus, ele enviou os 12, dizendo, ide e anunciai que é chegado o reino. Era chegado. Naquela época, e agora? O reino dos céus não está aqui, não está ali, não está lá, está aqui, ó, dentro de mim, dentro de você. Quando aquele ladrão, malfeitor lá da cruz, disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou assim, falou o quê? Lá a tradução lá, eu vou falar do jeito que está, mas está errado, aquela tradução lá está errado. Te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ele falou que estaria no reino? Por que não no reino? Porque o reino é aqui. É com nós aqui em vida, em carne e sangue aqui. Ele está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Exatamente, o reino está dentro de nós.
Por que eu digo que aquela passagem lá está errada? Porque Jesus não ascendeu aos céus naquele dia, ao reino naquele dia. Ele ainda andou muito tempo aqui, ó. Então, a vírgula ali está errada. É muito importante você saber que você, que faz parte de uma denominação religiosa, está na nova aliança. Só que para você estar na nova aliança, você não pode ter um líder, né? Não pode ter um líder. Por quê? Porque o nosso líder, o nosso cabeça é Cristo. E nós aqui, nós somos o corpo de Cristo, nós somos todos iguais. Todos iguais, nenhum é mais do que o outro. Não tem, para Deus não tem. Deus não olha para nós aqui na nossa carne. Ele não está preocupado com essa carne aqui, porque essa carne aqui, ela não vai se converter nunca. É o nosso espírito. É o nosso espírito. Em espírito, todos nós somos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Agora, financeiramente, culturalmente, aí sim, tem pessoas que estudam mais, estudam menos, tem pessoas que são mais ricas, outras mais pobres, e assim. Mas isso é coisa desse mundo aqui. Agora, em espírito, queira você ou não, somos todos iguais. Eu vou ler Hebreus 2,14 aqui para você ver, né? Olha aqui. Abra sua Bíblia aí. Visto, pois que os filhos têm participação em carne e sangue. Quem são os filhos aqui? Quem são os filhos aqui? Não é os anjos, não. Somos nós. Nós somos nós somos espíritos revestidos de carne. Mano. Nós somos espíritos revestidos de carne. Nós não somos carne revestida de espírito. Muitas pessoas acreditam, eu vou orar aqui e vou receber o Espírito Santo de Deus. Não. O nosso espírito é que recebeu a nossa carne. É o contrário. Né? Lá em Gênesis Deus falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando Deus disse isso aí, nós sabemos que Deus é espírito. E a imagem de Deus? Qual é a imagem de Deus? É essa imagem minha aqui? Ele é espírito. Ele não tem essa imagem. Então, quando ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ali era todos os espíritos. Todos. Todos. E aos poucos, esses espíritos se manifestou aqui em carne e sangue, né? O meu espírito, ele se manifestou aqui em 1964. Ele se revestiu de carne e sangue através do ventre da minha mamãezinha, que já voltou para o lar eterno. Já partiu. 1964, 22 de novembro de 1964, esse espírito saiu do ventre da minha mamãezinha e passou a viver nesse mundo aqui. Mas há 9 meses atrás, ele já se revestiu de carne e sangue. Aqui, ó. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum em carne e sangue. Destes também ele igualmente participou. Quem? O próprio Deus. Participou também de carne e sangue. Para quê? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem. Paulo aqui falou aquele que tem, mas muitas traduções falam aquele que tinha, porque se destruiu, tinha, né? Tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Quem é esse diabo aqui? Quem é esse diabo aqui? Se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, que em breve eu estarei falando quem é esse diabo aqui. Aí você vai ser avisado. É importante que você se inscreva no canal, porque quando a gente gravar, você vai saber quem é esse diabo aqui. Você vai se surpreender. Se você faz parte de uma denominação religiosa, pergunta para o seu pastor. Ele fala que o diabo existe. Fala para ele explicar isso aqui, ó. Ok? Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Graça e paz. Graça e paz.